Bom dia ao povo de Quaraci, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, 17 de dezembro de 2022, sábado, eu vim aqui para compartilhar a mensagem do Santo Evangelho. Somente a mensagem da palavra de Deus transforma e liberta o homem do poder do pecado. Eu vim compartilhar o Santo Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas de salvação. O que é o Evangelho? Como diz na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 16, que diz: por isso não me envergonho do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, depois do grego. O Evangelho é o poder para a salvação. O Evangelho não é religião, não é catolicismo romano, não é igreja evangélica, não é budismo, não é hinduísmo, não é mormon, testemunho de Jeová. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, nesta manhã de sábado, eu vim aqui simplesmente compartilhar a mensagem da palavra de Deus, te trazer a única esperança, que é o Senhor Jesus Cristo. Escute com atenção, povo de Quaraci. Jesus Cristo é a nossa única esperança. Não é religião, não é denominação, não é placa de igreja, não é pastor, padre, papa, padre, missionário, mas Jesus Cristo, Ele é a nossa única esperança. É no nome desse Deus, no nome de Jesus, que eu vim pregar aqui ao povo de Quaraci. O Senhor Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro, como diz a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 20, que diz que Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então é no nome desse Deus que eu vim pregar nesta manhã. Não vim aqui julgar ninguém, não vim aqui pedir o teu dinheiro, mas simplesmente expor a mensagem do Santo Evangelho gratuitamente e voluntariamente. Não se pode ganhar dinheiro com a palavra de Deus, com o Evangelho. Mateus capítulo 10 diz: de graça recebeste, de graça dai. Todo cristão que serve a Jesus verdadeiramente, ele ensina a palavra de Deus gratuitamente. Ele não cobra para ensinar, para pregar. Ele faz de forma voluntária. É o que eu vim aqui nesta manhã fazer isso. Ministrar o Santo Evangelho. Que você dê ouvido, que você dê crédito à palavra de Deus, porque ela está se cumprindo dia após dia. Se volte para Jesus, povo de Quaraci. Se volte para o Evangelho, porque Jesus Cristo está voltando.
Antes de começar o trabalho de evangelização, toda vez eu inicio com esse texto. Esse texto, um dia, ele vai se cumprir. Que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 10, que diz: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Povo de Quaraci, todos nós um dia vamos estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Todas as pessoas, desde Adão até a última pessoa que saiu da inocência para a consciência, vai dobrar o joelho e vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. O diabo, seus demônios, todo principado, potestade, vai dobrar o joelho e vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Maria, Pedro, Tiago, João vão dobrar o joelho e declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia diz, lá em João capítulo 3, versículo 30, é necessário que Jesus cresça e nós diminuamos. Você crendo ou não, um dia você vai dobrar o teu joelho e vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia esse texto, ele vai se cumprir. Você que está me ouvindo nesta manhã, Jesus Cristo, Ele é a nossa única esperança. Eu não vim aqui para te julgar, condenar, mas simplesmente compartilhar a mensagem do Santo Evangelho. Jesus falou, lá em João capítulo 14, a partir do versículo 6, que diz: Jesus falou essas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. O único caminho para a salvação eterna é somente através da pessoa de Jesus, e não há outro. Dizem por aí que todos os caminhos levam a Deus. Mentira! O único caminho e exclusivo é somente através da pessoa de Jesus Cristo. E não há outro. Não há outro. Somente Jesus Cristo. Olha só que interessante. Antes de morrer, Maomé disse: eu não sei o propósito da vida. Maomé, da religião islâmica, muçulmano. Maomé disse: eu não sei o propósito da vida. Isso antes de morrer. Confúcio, que foi um filósofo chinês, disse: eu não sei o caminho. Confúcio declarou: eu não sei o caminho. Buda, antes de morrer, da religião budista, disse: Buda, procurei pela verdade. Mas Jesus Cristo disse:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Escute com atenção. Nenhuma religião pode te salvar. Nenhuma. Eu citei aqui algumas pessoas de algumas religiões. Maomé, Buda. E eles não sabiam o caminho para a salvação. Mas Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Portanto, nesta manhã eu vim te convidar a você a receber a Jesus e obedecer a sua palavra, o Santo Evangelho. A palavra de Deus diz lá em Marcos 1,15: arrependai-vos e crede no Evangelho. O tempo está próximo. Creia na palavra de Deus. Escute com atenção. O homem e a mulher sem Jesus caminha para a condenação eterna. O homem sem Jesus está irremediavelmente perdido, caminhando para a condenação e para a destruição. Religião nada mais é que doutrina da cabeça de homem, porque nenhuma religião salva, nenhuma religião deixa ver a Jesus, nenhuma. Saia da religião e se volte para Jesus, para o Santo Evangelho, para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 9, que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o Evangelho. A Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz: bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7. Sede sóbrios e criteriosos, porque o fim está próximo. O fim de todas as coisas se aproxima. Escute com atenção, povo de Quaraci. Estamos caminhando para o fim. Você crendo ou não, estamos caminhando para o fim. Que você dê crédito à palavra de Deus. Escute com atenção. O fim da história já está escrito. O fim da história da humanidade já está escrito. No final de todas as coisas, o mal vai ser destruído, extirpado para sempre. Um dia vai chegar um momento na história da humanidade e o diabo e todo o reino das trevas, o anticristo, o falso profeta, vão para o lago de fogo e enxofre. E também todos aqueles que rejeitaram a Jesus, que rejeitaram o Evangelho, vão para lá também. E a igreja de Cristo vai ser vitoriosa, vai estar para sempre, pelos séculos dos séculos, com o Senhor Jesus Cristo. A igreja de Jesus, a noiva de Cristo. O fim da história já está escrito. Que você se arrependa enquanto é tempo. Lá em Mateus capítulo 3,
a partir do versículo 2, João Batista disse: arrependai-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, quando iniciou seu ministério, lá em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 17, que diz: arrependai-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependa-se enquanto é tempo. Arrependa-se, você que está me ouvindo nesta manhã, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte. Arrepende-te enquanto é tempo. A Bíblia diz lá no Salmo 119, a partir do versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você quer andar de forma correta neste planeta? Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a Jesus. A Bíblia Sagrada é o nosso único, é a nossa única regra de fé. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 16, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus, toda, de Gênesis a Apocalipse. Deus inspirou os homens a escrever a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por isso, creia. A palavra de Deus é a única verdade absoluta. A palavra de Deus é a única verdade absoluta do planeta Terra. Creia, se submeta à palavra de Deus. Para você ser salvo, você tem que obedecer, se submeter inteiramente à Bíblia Sagrada, ao Evangelho. A Bíblia diz, lá em João capítulo 8, a partir do versículo 12, que diz: Jesus falou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Jesus é a única luz do mundo que pode nos dirigir, nos guiar por esta vida. Jesus é a luz do mundo. Se você o seguir, se você o obedecer, você não anda nas trevas, no erro, no engano. Portanto, se volte para Jesus enquanto é tempo, povo de Coraci. Olha o que aqui diz a palavra de Deus, lá em João, capítulo 12, a partir do versículo 35, que diz: respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco, a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanheis. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. A pessoa que anda nas trevas está sem rumo, sem direção, está perdido. O que significa andar nas trevas? É andar no erro, andar no pecado, andar fazendo conforme a sua vontade.
Isso que significa andar nas trevas. Saia das trevas Você vai comprar na sapataria. e se volte para Jesus. Só tem 2 lugares para passar a eternidade. Só 2 lugares. Céu, lugar onde Jesus habita, ou no lago de fogo e enxofre. Qual é a sua escolha nesta manhã de sábado? Não queira ser condenado. Quem for para o lago de fogo e enxofre vai ficar lá por toda a eternidade, para sempre. Para sempre. Vai estar condenado em suplício, em ranger de dentes, em angústia, em sofrimento. Quem for para lá vai lembrar da vida aqui terrena. A consciência não vai ser tirada. Eu queria que você pensasse muito bem o que você está fazendo com a única vida que Jesus te deu. Não desperdice no pecado, mas se submeta à palavra de Deus. A Bíblia diz, lá em João 10:9, Jesus falou: eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Entre pela única porta que leva à salvação, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, lá em Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz: se o Espírito Santo vos falar, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração pelos prazeres desta vida, pelo pecado. Não endureça. Não deixe o seu coração petrificado, endurecido por causa do pecado. Mas abra o seu coração para a palavra de Deus, para Jesus. Deixa Jesus ser o Senhor e Salvador da tua vida. Somente Jesus salva e liberta o homem do poder do pecado. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 6, que diz: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Eu queria, nesta manhã, povo de Coraci, analisar esse versículo que eu acabei de ler, que fala de resgate. Jesus foi o nosso resgatador. Foi Jesus que morreu em nosso lugar, em nosso favor. Eu queria pensar um pouco com você a respeito desse versículo. Que você abra o seu coração, abra os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Antes de iniciar, antes da gente analisar o texto em questão, vamos ver o que é que significa essa palavra resgate, que também se chama redenção. O que é que significa essa palavra redenção? Como diz aqui, o alcance universal da redenção.
O que é que significa essa palavra redenção? É um pagamento feito mediante o preço de um resgate. É o pagamento mediante o preço de um resgate. Jesus O Senhor Jesus Cristo foi o nosso resgatador. Ele pagou o preço em nosso lugar. Entenda, ninguém poderia pagar o preço que Jesus pagou. Qual foi a moeda que Jesus nos resgatou? Foi o seu sangue. O seu poderoso sangue. Jesus, ele não foi assassinado, ele se entregou. Nenhum ser humano poderia pagar o resgate como Jesus pagou. Nenhum ser humano. Olha o que diz a Bíblia no Salmo 49. Salmo 49, versículos 7 e 8, que diz: ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Ninguém poderia pagar o resgate, somente o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 3, ali estava Adão e Eva no jardim do Éden. E ali no jardim do Éden estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. E tinha uma serpente que era mais sagaz que todos os outros animais. Então Eva não conseguiu resistir à tentação da serpente, e ela comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus já tinha ordenado a Adão para não comer desse fruto, porque o dia que comesse, ele morreria. E aí Adão e Eva desobedeceram. Adão e Eva desobedeceram. Nesse momento que Adão e Eva desobedeceram, entrou a morte, o pecado e a maldição. O planeta Terra agora estava debaixo e está debaixo de maldição, por causa da desobediência do homem. Se não, vejamos. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 17, diz assim: e Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste a árvore, da árvore que eu ordenei para não comer, maldita é a terra por tua causa. Essa terra está debaixo de maldição, devido à desobediência do homem, de Adão e Eva. Nesse momento que a serpente seduz Eva para pecar, Deus lança uma sentença. Gênesis capítulo 3,
a partir do versículo 15, que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, a tua descendência e a sua descendência. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Aqui está falando de Jesus. Chegaria um momento na história que Jesus viria a esse planeta em forma humana. Aqui já está falando acerca de Jesus. E no tempo de Deus, Jesus veio. Lá em Isaías, capítulo 7, a partir do versículo 14, que diz, ali está falando acerca de Jesus. Isaías, o profeta messiânico, o qual, esse profeta, falou muito sobre o Senhor Jesus Cristo, 700 anos antes de Cristo. Profeta Isaías, profeta maior do Antigo Testamento, falou lá, Isaías 7,14, eis que vai nascer de uma virgem, Emanuel, que significa Deus conosco. Ali já está falando de Jesus. E quando você chega lá em Mateus capítulo 1, dos versículos 20 ao 23, que diz, para que se cumprir a palavra do que foi dito, Jesus veio de uma virgem. E se cumpriu. A palavra de Deus, ela é a verdade, ela se cumpre. Tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. E se cumpriu. Agora o Salvador veio à terra como homem. Deus feito homem. Jesus tinha duas naturezas, a qual as duas não se misturavam. Então, Jesus veio a esta terra para cumprir a missão do Pai, para satisfazer a justiça do Pai. Jesus é o nosso resgatador. A partir do momento que Adão e Eva pecam, a humanidade foi aprisionada no pecado. Lá no Salmo 51, Salmo de Davi, 51, versículo 5, que diz: no ventre de pecado eu fui gerado. Quando o ser humano nasce com a maldição do pecado. A raça humana foi contaminada por causa da desobediência de Adão e Eva. Então Jesus veio, viveu no nosso mundo, viveu neste mundo aqui, experimentou sede, fome, cansaço. Ele só não conheceu o pecado. Ele fez tudo isso, entenda, povo de Quaraci, fez tudo isso para nos libertar do pecado, porque estávamos escravizados no pecado. O diabo, que é o inimigo de nossas almas, ele é escravizador, mas Jesus Cristo, ele é o único e suficiente libertador. Como diz a palavra de Deus lá em João 8,36, se pois Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, ele é o nosso único e suficiente libertador.
Então Jesus veio a esta terra, cumpriu a lei, fez o que precisava ser feito, tudo para resgatar a humanidade da maldição do pecado. E o Senhor Jesus Cristo foi bem sucedido. Jesus pagou o preço de sangue. Jesus, quando estava ali na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue, lá em João capítulo 19, a partir do versículo 30, Jesus fala: está consumado. Ou seja, o plano da salvação está concluído. Jesus Cristo foi bem sucedido na missão aqui na terra. Veio sem pecado e subiu ao céu sem pecado. Diante disso, eu quero analisar com você o versículo 6 da primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 6, que diz: existe só um resgatador, que é Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. A palavra resgate no grego significa antilutron, que significa dar a própria vida por ou em lugar de outra pessoa. Jesus deu a sua vida por nós. Escute com atenção: aquela cruz do Calvário não era para Jesus, mas era para nós. O Senhor Jesus Cristo morreu em nosso lugar, ressuscitou o terceiro dia. Ao Senhor Jesus Cristo toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração para sempre. Você que está me ouvindo, agradeça a Jesus, porque se Jesus não faz esse ato voluntário de amor, estaríamos todos perdidos e condenados. Agradeça a Jesus, porque Ele foi à cruz do Calvário por nós. A ideia é remir de algo, morrer em lugar de, ou a favor de, remir alguém para algo melhor. Cristo morreu em nosso lugar, em nosso favor. Isso significa que a morte de Cristo foi vicária, substitutiva, foi um resgate. Resgate é o preço pago para libertar um escravo. O escravo, por amor, Cristo entrega a sua vida à morte como resgate. Sua imolação sangrenta é preço pelo qual nós, pecadores, fomos comprados, para ficarmos livres do pecado, para ficarmos livres da maldição do pecado. Da morte do diabo. A morte de Cristo é suficiente para todos, mas não eficiente apenas para os que creem. Cristo não morreu apenas para possibilitar a nossa salvação. Morreu efetivamente para nos salvar. Jesus morreu como nosso substituto. Ele morreu a nossa morte, levou sobre si o nosso pecado, pagou a nossa dívida
sofreu o golpe da lei que deveria sofrer e satisfazer plenamente a justiça de Deus em nosso lugar. Romanos 8:1 diz: Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz: agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Devemos, portanto, entender que a expressão resgate é por todos. Jesus morreu em nosso lugar. Sem Cristo estaríamos perdidos. Jesus morreu a nossa morte. Por isso, eu vim nesta manhã para te falar: entregue sua vida na mão de Jesus. Não haja com ingratidão. Quando a pessoa está na prática do pecado, está rejeitando a Jesus, ela não precisa falar, abrir a boca para falar. As suas atitudes já mostram. Olha o que diz a Bíblia lá em João capítulo 3, a partir do versículo 16. João capítulo 3, a partir do versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. E a condenação é essa: que Jesus veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus fez tudo isso por amor à humanidade. A Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, que diz: Jesus falou: eis que eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Entenda, você que está me ouvindo nesta manhã, Jesus quer passar a eternidade contigo no céu. Jesus quer tanto isso, que Ele veio há mais de 2000 anos atrás e se sacrificou por toda a humanidade. Morreu por cada um de nós. A Bíblia diz que Jesus não tinha pecado. Ele se fez pecado, Ele se fez maldição por nós. Entenda, a Bíblia diz na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 4, que diz: o qual o desejo de Deus, o qual o desejo de Jesus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus para a tua vida, a salvação eterna. Jesus quer te salvar da condenação. Mas se você não quiser, Jesus não pode te obrigar. Você tem livre escolha. Se você não quiser a salvação, Deus não pode fazer nada. Que você, nesta manhã,
está ouvindo o Santo Evangelho, se arrependa, abandone os prazeres desta vida e se volte para Jesus. Obedeça ao Santo Evangelho, a palavra de Deus. Não desperdice a sua vida no pecado. O pecado tem levado milhares e milhares de pessoas à condenação eterna. O pecado pode parecer prazeroso no primeiro momento, mas depois é condenação eterna. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário, a recompensa para quem vive na prática do pecado é a condenação eterna, a segunda morte. Mas a Bíblia diz, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna, é a salvação. Não rejeite o presente de Deus, não rejeite. Entenda, Jesus pagou um alto preço, verteu todo o seu sangue na cruz do Calvário. Ele fez tudo isso por amor a você, por amor a cada um de nós. Não desperdice, não jogue fora o presente da salvação. Como é que a pessoa joga fora o presente da salvação, que é o dom gratuito de Deus? É quando ela desperdiça a sua vida no pecado. É quando ela desperdiça a sua vida nos deleites desta vida. Então ela está jogando fora a salvação. Não jogue fora, mas aproveite a única vida que Jesus te deu para obedecer a sua palavra. Deus criou o ser humano para a sua glória e fazer a sua vontade. Deus não criou o ser humano para viver no pecado, para viver na idolatria. Deus criou o ser humano para fazer a sua vontade. Afinal de contas, Ele é Criador. Ele é o dono de todas as coisas. Se você acha que é dono de alguma coisa, você está enganado. Você, por enquanto, está tomando conta. Quando você morrer, vai ficar tudo aí. Quando você nasceu e veio a este mundo, você trouxe alguma coisa para cá? Você trouxe alguma coisa a este mundo? Não trouxemos nada para este mundo e também não vamos levar nada. Não somos donos de nada. Nem da nossa própria vida somos dono. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes capítulo 8, a partir do versículo 8, qual o homem que pode reter o vento, parar o vento? Nenhum homem pode parar o vento. Quem é que pode impedir o dia da morte? Ninguém. Porque quando chegar o dia da morte, vamos embora. Não tem um homem nesse planeta para dizer: eu vou viver por toda a eternidade aqui nessa terra. Não tem. Somente Jesus foi para o confronto com a morte e venceu. A Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 5, que diz que Jesus Cristo, este é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, foi o único a sair da morte para nunca mais voltar para lá. O único que ressuscitou foi Jesus. E está vivo, está à destra do Pai, intercedendo por você.
Por isso, abandone a religião, abandone essas coisas e se volte unicamente, exclusivamente para a palavra de Deus. Escute com atenção: nenhum religioso vai ser salvo. Sabia disso? Nenhum religioso. O religioso faz a sua própria vontade. Só quem vai ser salvo é aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, aquele que foi transformado em uma nova criatura. A palavra de Deus diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17, que diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo é uma nova criatura, um novo pensar, um novo agir, um novo sentir. A pessoa era escravizado no álcool, bebia da número 1 a 51. Quando ele entrega a vida para Jesus, ele abandona aquilo que ele amava, o álcool. Agora ele passa a odiar o álcool. Ele foi liberto do cativeiro, das correntes do álcool. A pessoa que fumava estava escravizado no tabaco. Agora ela odeia, fica longe do tabaco. Ela foi transformada, regenerada. A pessoa que estava na prostituição foi liberto, porque ele se voltou para Jesus. Portanto, se volte para o Senhor Jesus. A Bíblia diz, lá em João capítulo 3, a partir do versículo 3, que diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é que significa esse termo, nascer de novo? Ou seja, nascer do alto, nascer de Deus. Sem um novo nascimento, não tem como ser salvo. Por isso, você precisa nascer de novo, se arrepender dos pecados e se voltar para o Senhor Jesus. Depois quer dar uma palavra, irmão? Já vou cantar e vou cantar. Tá bom, não. Se o irmão quiser iniciar cantando e depois dar a palavra. Escute, todo ser humano precisa de Jesus. Todo ser humano precisa do único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Não é de religião, mas é de Jesus. Cristianismo não é religião, mas é o próprio Deus. Se volte para o Senhor Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador. Quero deixar aqui alguns textos da palavra de Deus, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 5. Escute, através do sacrifício de Jesus, nós fomos reconciliados, justificados. Agora temos acesso ao Pai. Quero deixar outro texto bíblico. Colossenses 2,14 diz: e tendo cancelado
o escrito de dívidas que era contra nós e constatava a ordenança, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-a na cruz. Escute com atenção, Jesus pagou a nossa dívida, dando a sua vida, todo o seu sangue, na cruz do Calvário. Agora estamos quite para com Deus Pai. Agora você pode se chegar a Deus Pai através de Jesus. Outro texto diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, nós ainda sendo pecadores. Romanos 5:8. Olha só o amor, o grande amor de Deus. Nós ainda sendo pecadores, Jesus morreu por cada um de nós. Será que dá para dimensionar o amor de Deus? O amor de Deus é infinito. O amor de Deus é tremendo. A palavra de Deus diz na primeira carta de João 4:8, diz que Deus é amor. Se volte para Jesus, que é o único e suficiente Salvador. Outro texto da palavra de Deus, que diz em Marcos 10:45, porque o Filho do Homem também veio para ser servido, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Marcos 10:45. Jesus veio dar a sua vida em resgate de muitos. Outro texto da palavra de Deus que diz: porque foste comprado por um bom preço, glorificai pois a Deus, o nosso vosso e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:20. Fomos comprados por um bom preço. Jesus deu a sua vida, vertendo todo o seu sangue. Outro texto bíblico: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. Deus nos comprou com seu sangue homens de todas as nações. Escute com atenção. Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar o brasileiro, o americano, o japonês, o africano. Deus quer salvar a todos. Mas fica a pergunta: você quer ser salvo? Qual é a sua escolha? Outro texto da palavra de Deus: sabemos que não foi coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas pelo sangue de Cristo que foste comprado, pelo Cordeiro de Deus. Fomos comprados pelo sangue de Cristo. A palavra de Deus diz lá em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, que você se volte para Jesus. Jesus, com a sua morte, com o seu sacrifício e a sua ressurreição, nos resgatou da escravidão do pecado. Se volte para o único Deus verdadeiro. Amém? Irmão, se quiser iniciar cantando.
Eu quero saudar hoje o povo de Coraci com a paz de Jesus Cristo. Fica nessa manhã, meu amado amigo, mesmo feliz, essa manhã, bem-aventurado, porque estás ouvindo a palavra de Deus. Jesus sempre disse aos seus discípulos, quando Jesus ele assunta aos céus, deixou uma mensagem para o mundo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus deixou uma ordem que hoje estamos fazendo esse de Jesus, pegando nas esquinas, nas vielas, nas rodovias, nos estádios, pregando a palavra, anunciando que Jesus está voltando. Hoje o mundo se passa por uma decadência espiritual. Hoje o mundo, a Bíblia tem se cumprido, meu amado. A violência, a desunião. O homem não sabe, o homem se pergunta por que tudo tem acontecido. Mas se hoje tu pegares a Bíblia, a palavra de Deus, se tu der hoje, nessa manhã, um passo para Jesus e tu lê a Bíblia, a palavra de Deus, ela está a se cumprir as Escrituras. Porque o Senhor falou assim: passarão os céus e a terra, mas porém as minhas palavras não hão de passar. Pode passar um dia, 10 anos, mas ela vai se cumprindo. Estamos chegando aos dias. E por essa razão, Jesus falou, certa vez, Jesus foi perguntado: Jesus, tu vai para os céus, e quando virá o dia da tua vinda sobre essa terra? Jesus falou dessa forma e disse aos discípulos: tudo vai se cumprir. Haverá fome, peste e terremoto, homicídio em lugares do mundo inteiro. E tudo tem se cumprindo os sinais da volta de Jesus. Ele disse: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Hoje o homem não crê na palavra, o homem desfaz. Mas olha, Deus não para que minta, meu amado. Porque Jesus falou através da Bíblia, e aqui está escrito essa palavra. Ela é a palavra de Deus, ela é a verdade pura que o mundo não tem conhecido porque ainda não quis. Eu estou aqui nesta manhã para testemunhar que eu também sou um milagre de Jesus. Porque um dia eu tentei para essa palavra. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Para ter se cumprido, irmão, na vida do político, na vida da polícia, na vida do ignorante, vai se cumprir em todas as vidas do homem. Hoje o homem tem sofrido por não crer na palavra. Hoje o homem procura o dinheiro. Não vivemos sem o dinheiro. Ninguém vive sem o dinheiro. Mas o Senhor falou: Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O dinheiro não é tudo nessa vida. O homem tem que atentar primeiramente para as coisas do céu, as coisas lá do alto, porque é do céu que vai partindo as coisas. É do céu que vem a verdadeira ordem de Jesus. Então vivendo nesse último dia, meu amado, fim de ano, é mais um ano que se termina, é mais um ano que está se cumprindo a palavra de Deus. E eu sou testemunha dessas coisas. A igreja de Jesus está na terra para anunciar. Muitos têm se perguntado por que muitas pessoas têm feito um culto, por que tantas igrejas, por que tantas crentes estão fazendo isso. É porque Jesus está voltando a esse mundo. É a volta de Jesus. É a Bíblia, a palavra de Deus está se cumprindo sobre o mundo, sobre essa terra. Porque ele disse bem claro: passarão os céus e a terra, porém a Bíblia não há de passar, meu amado. Tudo vai se cumprir de uma forma bem, de uma forma mal. Jesus vai consumar o fim do mundo. Não tem dia marcado no calendário. Somente o homem tem que aceitar Jesus para que ele tenha um dia, uma salvação digna em Jesus Cristo. Porque ele não vai avisar o dia. Os sinais de Jesus, os sinais da palavra de Deus são esses: fome, peste, terremoto, desamor, desunião, a morte tem se cumprido na vida dos homens. Então nessa manhã, irmão, estamos aqui. Jesus está aqui nessa manhã. Ele está faz presente em espírito e em verdade, para que tu possa um dia se encontrar com Jesus,
Porque assim eu também um dia me encontrei com Jesus, no bairro do Guamá, onde eu morava. Um dia alguém chegou para mim e falou de Jesus, e eu tentei falar as palavras, e hoje estou aqui, irmão. Ninguém veio aqui pedir dinheiro para ninguém, meu irmão. Ninguém veio pedir dinheiro. Vamos anunciar a verdade de Jesus. Porque alguém pensa, ninguém quer dinheiro de ninguém. Ninguém vai te obrigar a te dar dinheiro. Porque Jesus é o dono do ouro e da prata. É verdade. Verdade? Jesus é o dono da riqueza. Ele tem poder no céu e na terra. Ele é o dono do ouro e da prata. Ninguém quer dinheiro. Porque o mundo diz que o crente quer dinheiro. O dinheiro sabe para quê? Para sobreviver na terra. Porque nós comemos, nós pagamos aluguel, compramos caixa, compramos microfone, pagamos transporte também, pagamos o dinheiro, não é tudo na vida. Deus falou assim, nem só de pão será o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E hoje já tem se cumprido hoje, irmão, nessa terra. É chegado já o fim dos tempos. É por isso que o mundo está passando por essas coisas. Hoje as pessoas não se unem mais, brigando, se matando por dinheiro. O Senhor falou que nem só de pão será o homem, porque o dinheiro é tudo na vida, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hoje a Bíblia tem se cumprindo. Isso é verdadeiro. O que a Bíblia diz vai se cumprir na vida dessa terra aqui. Um dia a terra vai te passar, um dia a terra ela vai terminar. E é chegado já o fim dos tempos. Não se espera de político de ninguém mais. Promessa de homem. Só Deus tem a promessa sincera e verdadeira. Meu irmão Soares vem aqui para compartilhar o irmão missionário Edson Neves, para poder te ajudar. Em que sentido? Para te abrir os olhos, abrir a mente que Jesus está voltando. Jesus Cristo mandou eu fazer isso, e eu vim aqui nessa manhã fazer a minha parte também. Porque eu não poderia ficar calado e dizer o que Jesus me ensinou. Eu aprendi com a Bíblia, eu não aprendi com o homem. Eu estou estudando aqui o que eu aprendi com Jesus. Eu não aprendi com o homem não, porque o homem é mentiroso, o homem mente, mas Deus não mente. Ele falou assim, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. E é por isso que estamos aqui, estamos pregando a verdade que Jesus nos mandou. A verdade que a Bíblia tem se cumprido. Passarão os céus e a terra, mas porém as minhas palavras não hão de passar. Eu vou louvar a meu Deus, porque o Cristo tem que pregar, cantar e orar a Deus. A Bíblia diz que nada é em vão de Jesus. Tudo que se falou aqui nessa noite, lá no céu está gravado. Porque o dia, tudo que se falou aqui nessa manhã, aqui em Coraci, nós falamos em Coraci, falamos em Castanhal, falamos em Paraupebas, pregamos em todo mundo. Há homens pregando o Evangelho de Jesus Cristo, meu amado, fora do Brasil. Tivemos chance, pegamos em Castanhal, Paragominas. A questão de recurso não é fácil em dia. Por que a vida hoje está difícil? É porque Jesus falou que é o fim dos tempos, tem se cumprido as Escrituras. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Ele disse assim, olha, serão fome, peste, terremoto, dificuldade, financeiramente o homem hoje em dia tem que ter o dinheiro, mas ele falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que está escrita na Bíblia. Essa é da boca de Deus. Então, glória, a gente fala assim, irmão, nesta manhã, estamos juntos, eu estou aqui, vim para compartilhar, meus queridos amados irmãos, missionário Edson Neves, esse homem que Deus levantou na terra, para fazer esse trabalho. Eu vim aqui compartilhar com o meu irmão, porque nós temos que fazer aquilo, se cumprir o ídolo de Jesus Cristo. Ele mandou, esse trabalho não é meu, esse trabalho não é da Assembleia de Deus, esse trabalho não é do mundo de Deus, esse trabalho é de Jesus Cristo, é um trabalho que Deus mandou fazer esse trabalho, ir por todo mundo, anunciar, pregar o meu Evangelho, porque eu estou voltando a essa terra para fazer justiça com os homens. Porque a terra está injustiçada, os homens são injustos, mas só há um justo, só há um Senhor. O Jesus Cristo, que é o justo juiz, diga em toda a outra glória. Eu vou cantar um hino nessa manhã para fazer, irmão, parte também do meu hino de Jesus.
Louva a Deus com a harpa cristã, irmão. Como eu disse, o crente tem que pregar, cantar, louvar e orar. Deus é grande, irmão. Deus, Ele fez e faz maravilha. Jesus cura, salva e liberta o homem, porque um dia Ele me libertou desse mundo enganador. Esse mundo é mentiroso. Esse mundo engana os homens. Mas a Bíblia não engana o homem. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Eu somente pregar a Bíblia e ler ela, porque ela é fiel e verdadeira para se cumprir toda a vida na terra do homem. E tem se cumprido, irmão. Eu vou repetir, mas se tu tens ficado assustado com coisas nessa terra, vão ter mais coisas ainda, irmão. Mas com isso vai se cumprir as escrituras. Tudo que tem acontecido nessa terra, um dia vai ter um fim. E a chegada já é o fim dos tempos. Não vai te confiar nos homens. Os homens são mentirosos, mas Deus é verdadeiro. Passarão os céus e a terra, disse Jesus, porém as minhas palavras não hão de passar. Jesus disse assim, vou repetir, passarão os céus e a terra, mas porém a Bíblia não há de passar. Louva a Deus com o hino da harpa cristã, irmão. O hino é 291. Eu estou um pouco rouco, mas eu vim hoje para louvar a Deus. Louvar o Senhor Jesus, porque eu devo a Ele a minha vida, Deus. Se não fosse Jesus, hoje eu não estaria aqui nesse microfone falando o que Ele fez na minha vida e fez milhares de vidas a nível de mundo, a nível de Brasil. Jesus fez milagres, Ele faz milagres, Jesus salva o homem, Ele cura, liberta e abençoa o homem, irmão. Somente tem que dar um passo para Jesus. Vou cantar essa noite o hino da harpa cristã. Onde dois cirurgios deram um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor, mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, que por uma coroa tocar, e da glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, oh glória. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nessa cruz padecer e por mim já morrer, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, que é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus,
a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória é de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Aleluia, irmão. Louvado seja para sempre o nome daquele que vive, o nome daquele que reina e vive para sempre, que está no céu. O nome dele é Jesus. Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. A Bíblia diz que não há no céu e na terra um nome acima de todo nome, é o nome de Jesus. Vou cantar mais um hino para encerrar aqui, irmão, a minha parte. Eu sou Jesus. Glória a Deus para sempre. Quero dizer que nesta noite o Senhor está aqui. O Senhor está aqui nessa manhã e está convidando para te abençoar. Ele está aqui nessa manhã para te dar uma chance de um reconhecimento, de tu vir aqui nessa manhã e dar um passo para Jesus. Porque se tu vier aqui nessa manhã, nos pés de Jesus, tu vai ser recompensado, tu vai ter a tua salvação da tua alma. Porque a Bíblia diz que a maior riqueza do homem nessa terra é o homem ser salvo. A maior riqueza não é o dinheiro. A maior riqueza do homem não é o dinheiro dessa terra. É o homem ser salvo, o homem subir ao céu com Jesus. Viu? E eu estou aqui nessa manhã para também um dia, irmão, ter a chance de subir ao céu com o Senhor Jesus. Eu dei um passo para Jesus, vai fazer quase 37 anos. Não tem vergonha não, irmão, de dizer hoje que Jesus me libertou, que Jesus me tirou de um lamaçal de pecado, porque o mundo é mentiroso, o mundo engana o homem, mas Jesus não engana o homem, irmão. É tão simples tu chegar aqui e dizer, olha pastor, ou missionário, eu quero dar um passo para o Senhor Jesus, eu quero um dia. Por isso que Deus hoje abriu a televisão, abriu os rádios. O mundo não sabe o que é isso, porque é pago também aqui, irmão. Aqui é pago caixa, é pago televisão, é pago microfone, tudo é comprado com oferta da igreja. Vou cantar essa noite, essa manhã, é porque o culto que a gente faz à noite, a gente confunde. A gente confunde a noite com o dia. Mas para Deus não pode, porque a Bíblia diz que lá no céu não tem dia, não tem noite, porque lá que habita é o Senhor do Senhor Jesus Cristo, o dono da luz. Ele mora na luz que nunca se apaga, porque no céu não tem dia, não tem noite. No céu a luz, lá não tem isso, irmão. No céu é vida eterna para sempre. Jesus nos dá a vida eterna para sempre. E é de graça, porque foi pago um preço de graça. Foi pago com o sangue de Jesus. A salvação já foi paga, não foi por dinheiro. Foi pago pelo sangue de Jesus. Glória a Deus para sempre.